Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Oração a Iemanjá. Iemanjá, derrame vossos poderosos fluidos sobre todos nós, que vossa misericórdia continue a se estender sobre todos os reinos, que os fracos sejam protegidos pelos vossos braços e que os humildes sejam enaltecidos pelo ruído do mar, que os movimentos das ondas transmitam muita paz e muito amor, que os orgulhosos percam a arrogância e sintam como é bom ser bom, porque a maldade só nos torna pequenos perante o vosso reino. Senhora, que os doentes recebam de vós, minha Santa Rainha, a cura para todos os males, através das emanações e de vossas vibrações, e que nós sejamos purificados em vossas sagradas águas. Que a força do vosso reino seja para nós um escudo contra as más influências dos seres inferiores, pois ainda somos crianças no reino em que vivemos e mal o conhecemos. Que o vosso sagrado manto agasalhe todos os necessitados e traga o vosso calor de Santa Mãe, que vós sois. Senhora, tende piedade de tantos que, como eu, vos invoquei neste momento sublime. Atendei-nos em nossos pedidos. Senhora, Rainha do Mar, deixamos nossas súplicas na imensidão do vosso mar. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai amado, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome. Queremos elevar os nossos pensamentos, elevar as nossas vibrações, dando início ao Evangelho virtual. Saudamos ao Oxalá, ao nosso guia-mestre, saudamos ao nosso Pai Tupinambá, rogando que Ele nos proteja e nos oriente sempre. Saudamos a Xangô, o orixá que rege a nossa casa, a casa de Francisco de Assis. Saudamos a todos os orixás e a corrente franciscana, que abraça todos nós com seu amor e nos permite estar neste momento reunidos em prece, rogando pelo mundo inteiro. Saudamos e agradecemos a proteção de nossos guias, de nossos mentores espirituais e de São Miguel Arcanjo. Rogamos que todos nós possamos ter paz, entendimento e equilíbrio, que todos nós possamos ter serenidade para aceitar tudo aquilo que não podemos mudar, vivendo com tranquilidade e harmonia. Suplicamos pela paz do mundo inteiro, paz entre povos e nações, paz entre todas as religiões, e que a paz se faça principalmente dentro dos nossos lares e dentro dos nossos corações. Pedimos pelos idosos, pelos enfermos, por todos que se encontram desamparados, hospitalizados e angustiados. Pedimos pelas crianças de todo o mundo, que elas possam crescer em um ambiente de amor, longe do abandono e longe da violência. Queremos pedir por todos que de alguma forma colaboram com a nossa casa, a casa de Francisco de Assis, permitindo que ela consiga realizar suas obras sociais e espirituais. Pedimos por todos, encarnados e desencarnados,
cujos nomes estão em nossos pensamentos, que eles possam receber as graças pretendidas. Por fim, pedimos por toda a humanidade que o amor e o bem vençam sempre. Assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o pão da vida, parte 5, desfecho. João, capítulo 6, versículos de 59 a 71. Essas coisas disse ele, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Ouvindo isso, muitos de seus discípulos disseram: difícil é esse ensino, quem pode entendê-lo? Mas, sabendo Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? O Espírito é o que vivifica, a carne não aproveita nada. As palavras que vos disse são Espírito e são vida. Mas alguns há entre vós que não confiam, pois Jesus conhecia desde o princípio os que não confiavam e quem o havia de entregar. E falou: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Desde aí, muitos de seus discípulos andaram para trás e não andavam mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida imanente, e nós confiamos e sabemos que tu és o Santo Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu a vós, os 12? E, no entanto, um de vós é adversário. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, porque era ele quem o havia de entregar. Comentários de Torres Pastorino. Esse longo trecho de João foi dividido em 5 partes, recebendo essa última parte o título de O Desfecho. Terminada a aula de sapiência, o evangelista dá conta do que se passou a seguir, relatando as reações dos discípulos, dos 12 discípulos, sem mais falar dos outros ouvintes. Em primeiro lugar, anota que Jesus deu esse ensino na sinagoga de Cafarnaum, salientando o ambiente fechado e mais escolhido em que falou, como se quisesse sublinhar que não foi ao ar livre, de público. Terminado o discurso, provavelmente já fora da sinagoga, formaram-se grupos dos mais chegados, os 12, com os discípulos que habitualmente acompanhavam Jesus em suas pregações pelas aldeias, e passaram a comentar o que tinham ouvido. Alguns dos discípulos acharam os conceitos emitidos demais duros e difíceis de ser entendidos pela razão e, portanto, inaceitáveis. Jesus, então, pergunta se o ensino ministrado os escandalizou, isto é, se lhes foi uma pedra de tropeço no caminho evolutivo. E logo dá a chave para confirmar que nada do que disse se refere à carne física, à personalidade, mesmo após a desencarnação. Não se trata de corpo, seja ele denso ou astral. A explicação é taxativa. O que vivifica é o espírito. O que temos que comer e saborear e beber é o espírito. A carne para nada aproveita, de nada serve. É simples condensação transitória da energia. Tudo o que o Cristo falou, todas as palavras, são espírito e são vida. E assim Jesus explica como devemos interpretar suas palavras nesse e em qualquer outro ensinamento. Com a penetração psicológica própria de seu nível evolutivo, Jesus percebia a vibração tônica fundamental de cada um e, portanto, sabia quem eram os que não estavam suficientemente amadurecidos para acompanhá-lo. Essa foi a razão
pela qual dizia que ninguém pode ir a ele senão pelo Pai. Realmente, só pela atração do Pai, que em cada um reside, é que conseguimos evoluir até o encontro com Cristo. Se não respondermos ao apelo de amor, então, pior ainda, andaremos para trás. A quem incumbe a tarefa de instruir, não importa o número de seguidores, nem os aplausos vazios. Quanto mais elevado é o ensino, menos criaturas poderão compreendê-lo e acompanhá-lo. Não se assusta de ver periodicamente seu grupo de estudo esvaziar-se de muitos elementos e chegarem outros para substituí-los. Desses outros, ele já sabe, muitos também se retirarão. E no fim, talvez ele tenha apenas um pequeno rebanho em redor de si. Não importa. O que sobretudo importa é não trair o recado que traz para a humanidade. Aqueles que são trazidos pelo Pai, esses virão a ele. Outros que chegam por curiosidade ou por ambição de conseguir poderes, ou pela vaidade, ou em busca de favores espirituais, ou pior, ainda em busca de posições materiais, todos esses se retiram mais cedo ou mais tarde, desiludidos de não encontrar o que buscavam, ou escandalizados com o ensino da verdade. Jesus encontrou entre os seus escolhidos um adversário que o entregou aos inimigos que o mataram. Por que queixar-nos de encontrar entre os que frequentam nossas rodas espirituais adversários muito mais mansos que se limitam a falar contra nós por interpretar mal nossas palavras ou nossos atos, ou, quando muito, a caluniar-nos? Agradeçamos ainda que sofremos tão pouco, especialmente porque ainda temos a consolação de que nós não escolhemos nossos seguidores, fato que causou ainda mais profunda tristeza em Jesus. Esse longo capítulo de João foi dividido por Torres Pastorino em 5 partes, e todas as partes recebem o mesmo título: o pão da vida, o nosso alimento, alimento de nossas almas, as palavras de Cristo, que são o Espírito e a vida. Diversos são aqueles que possuem o dom da palavra e conseguem reunir seus seguidores, mas os focos são os mais variados e, normalmente, os objetivos fogem bastante do que são os objetivos das palavras do Cristo. Muitos buscam o foco político, ou da arte, ou da filosofia, ou mesmo religioso, visando apenas destaque pessoal, alimentando sua vaidade e seus desejos materiais. Esse Evangelho nos coloca diante das palavras de Jesus, que são as mais abrangentes, atingindo a todas as criaturas da terra. Atingem qualquer pessoa, independente do seu grau evolutivo, do seu credo, do seu espaço. Todas as pessoas podem entender as palavras do Cristo. O estudo do Evangelho, compreender as palavras do Cristo, permite o nosso aperfeiçoamento. O caminho para o nosso crescimento espiritual é o estudo do Evangelho e a prática. O roteiro das ações é a diretriz para o nosso aperfeiçoamento. Estudando o Evangelho, vamos ser obrigados a pensar, a refletir e, consequentemente, agiremos aplicando os ensinamentos nas ações do nosso dia a dia. Isso nos proporcionará a possibilidade de atuarmos na nossa reforma íntima. Assim como o corpo sente sede e fome, nossa alma também precisa do seu alimento. E o alimento da alma é o estudo do Evangelho, o entendimento e a aceitação das palavras de Jesus. Sempre iniciamos um ciclo na nossa vida. Sempre temos que tomar decisões. Nos motivamos a fazer aquilo que não conseguimos fazer nos anos que se passaram. Que a gente possa, todos nós,
nos interessar pelo estudo do Evangelho, que todos nós possamos buscar, aprender e praticar os ensinamentos de Cristo. Muitos começam e desistem, muitos nem começam. Que nós possamos estar preparados a começar, continuar e praticar, vivendo intensamente a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Jesus é a nossa vida. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Fiquem em paz, fiquem com Deus.